Olá, meus irmãos em Cristo Jesus, saudações de paz a todos os nossos amigos e a todas as nossas amigas que já estão conectados conosco em mais um dos nossos programas da EBD em Foco das Assembleias de Deus do campo de Arapongas. E para a gente aqui é um prazer e uma alegria estar com cada um de vocês em mais um sábado edificante, um sábado bastante produtivo, onde iremos aprender a poderosa Palavra de Deus. E já está conosco também aqui, nos nossos estúdios, o nosso presbítero, professor Danilo. Deus abençoe, Danilo, Pai do Senhor, bom dia. Pai do Senhor a todos, um ótimo dia também. E estamos aqui para mais uma vez desenvolver essa lição em busca de contribuir com o reino de Deus. Meus irmãos, e é uma alegria muito grande, como eu já falei aqui para os irmãos e reitero, porque seguindo uma ordem cronológica, organizada dos nossos estudos, as 3 últimas lições, incluindo essa que será dada hoje, as 2 últimas, falou de 3 temas que são co-irmãos. E a gente, na aula de número 7, falamos acerca da responsabilidade da igreja com o missionário. Aí na lição de número 8, a gente tratou sobre a questão do missionário, que mesmo sabendo que a igreja tem responsabilidade com ele, não fica na inércia, não é inerte, não é um preguiçoso, ele procura o que fazer para dar um complemento àquela renda que recebe da igreja, é um fazedor de tendas. E hoje estudaremos a igreja e o importantíssimo sustento do missionário, que vai abarcar as duas antepenúltima e penúltima lição, que é a lição de número 8 e 7, que vai tratar também, dentro dessa cronologia, todo esse sistema de sustento para a igreja, de responsabilidade e do quão importante é sustentar o missionário, sua família e seus filhos. Essa lição de número 9 vai tratar sobre a questão da igreja ter a ciência e um planejamento adequado para que não abandone esse missionário, que inclusive poderá estar e deve estar com a sua família no campo, onde está fazendo missões. Quero ler o texto áudio, a verdade prática, e já passar para o nosso professor, o presbítero Danilo, em nome de Jesus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo. O sustento missionário é um investimento espiritual que Deus credita na conta dos doadores. Está aqui os 2 textos, ou na verdade o texto que faz base a essa lição e a verdade prática que traz uma luz, para o que nós iremos tratar nessa lição. Nossa leitura bíblica em classe está em Filipenses capítulo 4, verso 10 ao verso 20. E aqui eu quero dar glória a Deus por esse texto. Inclusive, hoje estaremos uma vez mais lá, professor Danilo, na igreja do assentamento, pregando num culto de missões. E a gente vai pregar justamente sobre a importância da igreja em Filipos na vida dos missionários lá no assentamento. Essa lição é uma bênção. Já quero transmitir a oportunidade ao professor Danilo, presbítero Danilo, e que agora já está com a oportunidade. Deus abençoe. Amém. Desde já agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com todos vocês. Bom, gente, hoje nós vamos estudar a lição de número 9, uma lição, como bem o nosso presbítero Salim nos trouxe, uma lição importante. E essa lição de número 9, que vai ser passada no dia 26 de novembro, ela tem como tema central a igreja e o sustento missionário. Então gravem bem aí o tema da lição de número 9, que é o tema igreja e o sustento missionário. Na lição anterior, nós discorremos um pouco sobre o quão possível é o missionário conseguir conciliar o seu ofício profissional, com a sua chamada missionária, com o seu ofício missionário. E nós percebemos que existe sim a possibilidade do missionário conseguir conciliar as 2 coisas. Só que através dessa lição de número 9, nós aprendemos que o ideal, para o missionário conseguir ser bem sucedido e conseguir desenvolver um trabalho eficaz e amplo, o ideal é que a igreja financie esse projeto missionário. O ideal
é que o corpo de Cristo, olhando ali para as necessidades do missionário, ela possa contribuir, né, através dos seus dízimos e oferta, através das suas contribuições, para que o missionário possa trabalhar de uma forma um pouco mais tranquila, de uma forma onde ele tenha recursos para desenvolver o seu projeto ali missionário, para que ele possa discipular, batizar e implantar igrejas, conforme o modelo do apóstolo Paulo. Eu separei alguns textos aqui que mostram, né, o ideal nesse sentido, quanto a igreja precisa financiar, né, através das suas contribuições, os projetos missionários da sua igreja. Aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 9, olha só, presbítero Salinho, o que o apóstolo Paulo escreveu, né, em 1 Coríntios, capítulo 9, que tem a ver com essa lição de hoje. Aqui no capítulo 9 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala sobre o direito do missionário, o direito do pastor, o direito daquele que está engajado na obra de Deus, levando essa mensagem, discipulando pessoas. E o apóstolo Paulo aqui no capítulo 9 de 1 Coríntios diz: não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor, não são vocês resultados do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente eu sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Essa é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente como fazem os outros apóstolos? Isso aqui indica que os apóstolos eles eram casados. Os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé não temos o direito de receber sustento sem trabalhar? Quem serve como soldado à própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa, é que ele está se referindo à lei de Moisés. Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele o diz: sim, isso foi escrito em nosso favor. Porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm o direito de ser sustentados por vocês, não o temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos esse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não pôr obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? E que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? E olha só o que diz o verso 14, para salientar o que eu trouxe aqui de início. Da mesma forma, o Senhor ordenou, ou seja, é ordem do Senhor, que aqueles que pregam o Evangelho vivam do Evangelho. Então observe que a primeira coisa que nós devemos aqui nos atentar é que, por mais que nós aprendemos na última lição que é possível conciliar, né, o ofício profissional com a chamada missionária, né, o ideal, segundo o texto bíblico, é que a igreja financie esses trabalhos missionários para que o missionário possa trabalhar mais afinco e com mais tranquilidade também. Levando em consideração que essa primeira fala do nosso professor Danilo é extremamente importante, porque ele está utilizando o texto de 1 Coríntios, né, se não me falha a memória, um texto lá em 1 Coríntios, e essa igreja de Corinto, embora tinha muitos dons, tal, e por aí vai, ela não era uma igreja muito responsável concernente às contribuições, à oferta, né? Ela faz até um paralelo entre a igreja de Corinto, a lição também faz isso, a igreja de Corinto e a igreja de Filipos, que a igreja de Filipos era uma igreja que doava. Paulo vai falar isso lá no capítulo 4 e vai falar em vários outros textos. A igreja de Corinto se prendia, né? Aí Paulo está dando uma orientação, está dizendo que ele era fazedor de tendas para não ser pesado aos irmãos, mas ele tinha o mesmo direito que todos os demais apóstolos tinham
de receber as ofertas dos irmãos e ser bancado por ela. O nosso problema que a gente levantou até na aula anterior, ou na verdade o nosso não, né? O problema que a gente levantou na aula anterior é a discrepância feita em torno desse sustentar. A gente sabe que tem muita gente que se autodenomina pregador itinerante e sai por aí pregando e cometendo um bocado de atrocidade, e ele quer ter amparo bíblico mesmo cometendo as atrocidades que comete, né? Não é disso que o texto está dizendo. A Bíblia está dizendo que um missionário leal, aquele que é comissionado pela igreja, é levado pela igreja, a igreja deve o sustentar. É o ideal, como o professor Danilo falou. É como um pastor, né? Um pastor, segundo os moldes bíblicos, salvo as exceções, né? Ele tem todo o direito, segundo a palavra de Deus, de ser o quê? Financiado pela igreja que ele está ali pastoreando e trabalhando para servi-la. E um dos exemplos que nós temos até dentro da nossa lição, né, de um projeto missionário sendo financiado de uma forma muito bem sucedida pela igreja, tem a ver com a igreja de Filipos. Sim. Hoje nós vamos aprender o quanto a igreja de Filipos era uma igreja muito generosa, né? O quanto a igreja de Filipos ela foi uma igreja generosa, abençoadora, uma igreja que trouxe recursos, né, respaldo para a obra missionária do apóstolo Paulo. E a gente vê isso principalmente aqui do verso 10 ao verso de número 19 do capítulo 4, né, de Filipenses. Por quê? Porque observe bem como que o apóstolo Paulo ele vai iniciar aí o verso de número 10. O verso de número 10 ele inicia dizendo que ele estava alegre. Ele estava alegre, por quê? Porque os cristãos ali da igreja de Filipe, eles financiavam, né, estavam financiando a estadia de Paulo, né, ali na cidade de Roma. Presbítero Salim, você consegue dar continuidade para mim rapidinho, que acho que eu estou passando mal. Sim. Você consegue? Sim. Os irmãos me dão uma licença que eu estou passando um pouquinho de mal, vou dar uma respiradinha e já volto. Certo, tá, meus irmãos. Nosso professor Danilo não está se sentindo muito bem. Vamos dar prosseguimento aqui até que o nosso professor Danilo retorne à nossa aula, tá? O nosso professor Danilo falava sobre a questão da alegria, né? O regozijo do apóstolo Paulo em querer estar com os irmãos, né? Querer participar com os irmãos daquilo que os irmãos estavam fazendo por ele. A igreja de Filipos, como disse o nosso professor Danilo, uma igreja extremamente amável, uma igreja extremamente amorosa, uma igreja extremamente generosa, tá? Uma igreja extremamente generosa, essa é a palavra que melhor se aplica. Quando a gente observa a nossa leitura bíblica em classe, a gente vai ver que no verso de número 11, ele diz: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, tá? Paulo está dizendo que ele não era alguém avarento, não era alguém que tinha em seu DNA a avareza. Ele contentava-se com aquilo que ele tinha. Aí ele diz: eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Ou seja, eu sei ter abundância e eu sei padecer necessidade. Em toda maneira, em todas as coisas. Aí ele diz: estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E aí ele usa o texto clássico que a gente utiliza muito, que é: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quando a gente vai para a nossa introdução da lição, a gente vê que o propósito da mesma é estudar de maneira bem específica a respeito do sustento financeiro da obra missionária no atual cenário, ou no cenário atual. E ele vai utilizar-se justamente dos textos de Filipenses, capítulo 4, versos de número 10,
ao versículo de número 20. E com isso, eu quero adentrar no nosso primeiro tópico, que vai tratar sobre a questão da igreja de Filipos e o sustento do apóstolo Paulo. Paulo e o relacionamento que ele tem com essa igreja, especificamente falando. Tá? O seu relacionamento. Veja que na nossa leitura bíblica em classe, o apóstolo aceita a oferta dos crentes da igreja de Filipos, que ele entregue de maneira voluntária. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse primeiro subtópico, porque Paulo, meus irmãos, aceita essa oferta, tá? Aceita essa oferta de forma voluntária. E eu deixei reservado, né, para a vida dos irmãos aqui, um texto muito interessante dentro da poderosa palavra de Deus para tratar sobre essa questão do voluntarismo para fazer a obra de Deus, para dizimar e para ofertar. Porque Paulo deixa claro que ele recebe, meus irmãos, de maneira voluntária, tá? De maneira voluntária. Vamos colocar o texto aqui para a gente se situar melhor. Deixe-me ver se é esse aqui. Isso. Glória a Deus. O apóstolo vai trazer algo muito interessante sobre essa questão, né, do voluntarismo, daquilo que é dado de maneira voluntária, daquilo que é trazido à igreja de maneira espontânea. Ele diz no verso de número 15: bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós mesmos. Então veja que de maneira voluntária, de maneira abençoada, os irmãos em Filipos decidiram ajudar na obra de Deus, ajudar ao apóstolo Paulo de maneira voluntária. Repito, essa expressão bíblica, de maneira voluntária, tá? De maneira voluntária. E a gente observa que quando Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios, e Paulo vai para o capítulo 9, os versos de número 6 ao 8, ele diz aqui, ó: cada um contribua segundo o que tiver proposto. A palavra proposto lá do grego é proairomai, do grego, que significa cada um apresente, cada um traga para fora daquilo que é seu. Cada um traga de maneira voluntária, sem ganância, de maneira não obrigatória, aquilo que é para sustento da casa de Deus e dos filhos de Deus. Veja que o subtópico 2 vai falar a questão do privilégio de participar do sustento de um missionário. Que privilégio é para nós, que somos servos e servas de Deus, em participar de um trabalho extremamente árduo, de um trabalho desenvolvido por alguém que inúmeras vezes abandona o seu estado, abandona a sua cidade, deixa os seus projetos pessoais para
levar o projeto do reino, o projeto de Deus. Então veja que, à luz do exemplo da igreja de Filipos, os membros e obreiros da igreja local têm o privilégio de serem participantes do sustento financeiro e do apoio aos missionários e suas famílias, por meio da secretaria ou do departamento de missões. Os filipenses faziam isso de maneira voluntária, tá? De maneira voluntária, de maneira feliz, de maneira alegre, tá? Não havia nenhuma forçação de barra, né? Não havia nenhuma forçação de barra. Eles faziam isso de maneira voluntária, de maneira feliz, tá? De maneira feliz. É o que está escrito, justamente o que está aqui explícito no texto da palavra de Deus, que quem dá de maneira voluntária, quem semeia de maneira voluntária no reino de Deus, na obra de Deus, tem de maneira clara, de maneira translúcida, o sustento da parte de Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Olha que coisa extraordinária o que está registrado no texto sagrado, de maneira voluntária, versículo 15. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja associou-se comigo no tocante ao dar e ao receber, unicamente, se não unicamente, a vós, a dar, né? Doses do grego, tá? Dom, presente, tá? Ato de dar. Dá para depois receber. Agora, grava o que eu vou dizer aqui. Quem dizime e quem oferta não pode barganhar com Deus, irmãos. Eu vou dar, porque se eu der, Deus tem a obrigação de me dar. Não barganhem com o Senhor, tá? Dizimar e ofertar não pode ser um ato de barganha com Deus, tá? Você tem que dar com alegria. Você tem que dar com prazer. É lógico que nós sabemos que Deus nos abençoará por esse ato. É a lei da semeadura, né? Quem semeia muito, também colherá muito. Agora, na esfera do sustento missionário, quando uma igreja envia um missionário para determinado país, deve haver um planejamento. Isso aqui é muito importante para que os professores citem nas suas classes e até mesmo para que os líderes se situem e ouçam com muita atenção. Na esfera do sustento de um missionário, a igreja que o envia, a igreja que o comissiona, ela deve fazer um planejamento financeiro que custeie a alimentação do missionário, a moradia do missionário, o translado ou transporte do missionário e todas as demais necessidades, de acordo com o contexto cultural em que o missionário vive, irmãos, ou que ele vai viver. Então a igreja tem que custear, né? O departamento de missões tem que custear desse missionário sua alimentação adequada, bem como também dos seus familiares, a moradia, o transporte, a escola dos filhos desse missionário, a formação dos filhos desse missionário, e por aí vai. Dentro desse planejamento, entra até a questão de que a igreja deve ali sentar com esse missionário, estabelecer um contrato, para que ambas as partes se protejam, juridicamente falando, tá? Isso a gente vai tratar em outro momento da lição. Mas isso também deve ser feito. O nosso segundo ponto, né? O nosso segundo ponto
que é os princípios básicos acerca do sustento do missionário, ou sustento missionário pela igreja, vem o custo na questão financeira. Antes de lançar qualquer projeto missionário, a igreja deve fazer cálculos. A igreja deve calcular os custos, conforme mencionados por Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo de número 14, verso 28. Veja o que diz. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 14. Esse texto é muito interessante para que nós observemos, porque é um texto que deve ser levado em consideração nessa questão. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar o que se tem, os meios para a sua conclusão? O que o evangelista está dizendo aqui é que ninguém, em absoluto, pode começar qualquer projeto sem que primeiro faça um levantamento, um cálculo, para ver se a condição financeira permite que aquele projeto seja concluído. Imagine você enviar um missionário. Imaginemos a seguinte hipótese. A igreja em Arapongas envia um missionário para os Estados Unidos, um exemplo. Lá a cultura é diferente. A moeda é diferente. Lá não é em reais, é em dólares. Então isso, por si só, já demanda um custo mais elevado quando se está enviando, não estando lá, mas quando se está enviando, até porque lá ele também vai ganhar o que estiver fazendo em dólares. Então imagine enviar esse missionário para lá e com uma semana depois não ter mais condições financeiras nem de mantê-lo no país e nem de trazê-lo de volta. Imagina que situação. Aí ele diz, para não suceder que, tendo lançado os alicerces, tendo feito a sapata, e não a podendo acabar, todos os que virem, zombem dele. Imagina. Olha aí, ó, enviou o missionário, e agora não tem mais condições de mantê-lo, não tem mais condições de trazê-lo. Então tem que haver um planejamento. Tem que haver um planejamento. E a gente conhece muito bem e sabe que esse departamento de missões é um departamento que gasta muito e precisa de muito recurso financeiro, né? Muito recurso financeiro. Eu estive esses dias, repito, lá no assentamento, onde o nosso diretor de missões, Emerson, aqui da nossa igreja, tem um trabalho que está desenvolvendo, desempenhando lá. E é um trabalho árduo, que demanda muito recurso financeiro, demanda tempo. Está fazendo lá um verdadeiro milagre, uma verdadeira obra de Deus. Então tem que haver esse planejamento, né? Esse planejamento feito pela igreja do Senhor antes de enviar esse missionário, meus irmãos, tá? Tem que calcular, né? Tem que colocar no papel para ver se de fato há recursos financeiros suficientes e se irá chegar. Recursos financeiros suficientes. O nosso segundo subponto do ponto 2 fala sobre os princípios básicos do sustento. E aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 princípios básicos que devem ser levados em consideração para esse sustento do missionário. Primeiro, é o suporte financeiro, que deve ser feito de modo organizado, sem ignorar as carências e as necessidades desse missionário no campo. Então, quando a igreja vai enviar o missionário, ela tem que ter ideia, tem que ter na mente, que ela tem que dar suporte financeiro para todas as áreas desse missionário. Repito, saúde, alimentação, moradia e transporte. São essas
4 áreas, eu acrescento mais uma: saúde, moradia, transporte, alimentação e a educação dos filhos, bem como também desse missionário. O segundo, o sustento deve ser coletado nas igrejas e entregue regularmente aos missionários, ou seja, entregue sem atraso. Imagine se o missionário mora em determinado lugar e ele precisa pagar o aluguel dia 20. E esse recurso financeiro só chega dia 30. E aí? 10 dias de atraso no aluguel. O reino de Deus estará sendo comprometido, ou melhor, a obra de Deus desempenhada nesse local estará sendo prejudicada. Dependendo da situação, esse missionário pode até levar nome de caloteiro e outras coisas mais, irmãos. Então a igreja tem que ter isso em mente. E em terceiro lugar, o sustento de missões é uma resposta voluntária dos fiéis que, em gratidão a Deus pela salvação, apoiam a proclamação do evangelho. O pastor tem que entender que esses recursos chegam de maneira voluntária, irmãos. E há ocasiões que determinado irmão e irmã chegam e dizem que não tem como, naquele determinado mês, trazer a sua contribuição. E aí? O que será feito? Então, até isso tem que ser colocado no papel, tem que ser levado em consideração, tá? O sustento deve ser mais do que o básico, deve ser amplo, de acordo com a natureza daquele trabalho missionário. O sustento de missões deve ser feito de um modo constante e de um modo permanente. Constante e de um modo permanente, irmãos. Tá? E de um modo permanente. É assim que deve ser feito o trabalho de missões. E é justamente o que trata o nosso terceiro subtópico, que é a questão do apoio fiel e permanente. Quando a gente olha para dentro da igreja de Filipos, a gente vê que aquele pessoal ali foi um pessoal que enviou, né? Por meio de Epafrodito, segundo o verso número 18, diz: mas bastante tenho recebido. Olha o que Paulo diz. Bastante tenho recebido. É mais do que o básico. É mais do que o convencional. Né? Bastante tenho recebido e tenho abundância. Da vossa parte, me foi enviado como cheiro suave e sacrifício agradável e aprausível. Veja, mais do que tenho recebido em abundante. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, da vossa parte, o que me foi enviado. Aí na hora que Paulo diz que, segundo as riquezas do Pai, de Deus, ele iria suprir todas as necessidades. Está conosco uma vez mais nosso professor Danilo, que agora já está restabelecido, e eu já quero devolver a oportunidade. Estamos aqui já no nosso segundo ponto, que é os princípios básicos. A gente parou aqui no terceiro subponto, e daí para frente o senhor pode falar. Deus abençoe. Amém. Peço até desculpas aí pelo mal imprevisto. Acho que a pressão acabou caindo. Eu só vi que o presbítero Salim tinha se tornado um vulto na minha frente. Então vamos dar continuidade aqui. Vou bem devagar para não correr o risco de acontecer isso novamente. Amém? A gente está falando hoje sobre a lição de número 9, né? E a lição de número 9 tem por princípio trazer essa responsabilidade da igreja no ato de poder financiar a obra missionária dos seus missionários, né? E nós vemos isso, né, conforme as falas do presbítero Salim, através da igreja de Filipos. A igreja de Filipos, ela vai ser uma igreja muito abençoadora, uma igreja que vai abençoar o apóstolo Paulo durante essa missão, esse projeto missionário.
E voltando lá para o próprio capítulo 4, né, da carta de Paulo aos Filipenses, a gente vê o testemunho disso. Você vê, por exemplo, o apóstolo Paulo lá no início, né, do verso de número 10, ele dizendo que estava muito contente, presbítero Salim. Sim. Muito contente, por quê? Porque a igreja de Filipos, ela tinha renovado seu interesse por ele. Né? Renovado seu interesse por ele. Se você vai lá para o capítulo 1, a partir do verso de número 7, você vai encontrar basicamente a mesma coisa. O apóstolo Paulo vai falar que os filipenses, né, os cristãos ali, que faziam parte da igreja de Filipos, eles participavam da graça de Deus através do ministério do apóstolo Paulo. E isso só mostra o quê? O quanto que a igreja de Filipos era uma igreja abençoadora, uma igreja prestativa e que constantemente vivia financiando aí o apóstolo Paulo, o trabalho missionário do apóstolo Paulo. É justamente, professor Danilo, o que a gente está tratando nesse ponto de número 2, sobre os princípios básicos, aqui no subtópico 3, que é um apoio fiel e permanente. Não é um apoio feito uma vez, 2 vezes, 3 vezes. É algo permanente. É o que Paulo diz, né? Paulo diz e agradece. Paulo fala: fazendo sempre com alegria oração por vós, em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação, pela vossa ajuda no Evangelho. Aí ele diz, desde o primeiro dia até agora. Então veja que é algo constante. E a igreja de Filipos, ela sempre foi uma abençoadora do ministério do apóstolo Paulo. Verdade. Se você vai lá para o capítulo 4, né, de Filipenses, olha só que interessante. Paulo, ele escrevendo a partir do verso 14, vai dizer que quando ele sai de Filipos e vai, por exemplo, para a cidade de Tessalônica, que era uma outra cidade ali na Macedônia, enquanto Paulo estava ali estabelecido em Tessalônica, automaticamente a igreja de Filipos estava financiando esse ministério. Olha só. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. A igreja de Filipos era tão prestativa, abençoadora, que ela abençoava o apóstolo Paulo nas tribulações dele. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas 2, quando tive necessidade. Então observe que o apóstolo Paulo aqui, ele está sendo abençoado, ele está sendo constantemente financiado pela igreja de Filipos, como bem aqui o presbítero Salim nos mencionou, vão abençoar ele de uma forma constante e contínua para que Paulo tivesse um ministério abençoado como teve. Maravilha, meus irmãos, estamos aí agora com 15 minutos restando. Eu quero pedir para o professor Danilo se ater nesse terceiro ponto, né, que é aprendendo a investir na obra missionária. Isso é muito importante. Para mim, eu estava lendo a lição durante a semana e para mim essa para mim é a principal parte dessa lição. Toda ela é uma bênção, mas essa última parte aqui é uma bênção porque ela ensina a igreja a investir em uma obra que está no coração de Deus. Lembrando que a obra missionária, a obra de missões, está no coração de Deus. Afinal de contas, a igreja está na terra justamente para esses fins, para esse propósito. Levar a palavra do reino de Cristo a toda a humanidade. Pode ir. Olha só, aprendendo a investir na obra missionária. Ao contrário da igreja de Corinto, né, por quê? Porque a igreja de Corinto tinha sérias dificuldades de contribuir. A igreja de Filipos era um exemplo de generosidade missionária, pois, como vimos, ela enviava oferta para o sustento do apóstolo Paulo. Pode dar continuidade. Sim. Pronto. Não obstante a igreja de Corinto ter deixado um exemplo na abundância dos dons espirituais e no conhecimento das coisas de Deus, seus membros demonstraram insensibilidade quanto ao sustento financeiro do seu missionário. O apóstolo Paulo, infelizmente, por não ser generosa, a igreja de Corinto precisou da intervenção de outras igrejas para que o apóstolo pudesse exercer as suas atividades. Portanto, precisamos compreender de forma plena a importância da contribuição financeira
em favor da obra missionária. Veja que aqui é um negócio muito interessante, né, professor Danilo? Porque essa igreja de Corinto, ela deveria dar o exemplo, tendo em vista que o apóstolo estava desempenhando um trabalho naquela região, e outras igrejas precisaram intervir por meio de contribuições, porque aquela igreja não estava fazendo e desempenhando o seu papel como igreja. Então veja que aqui, essa primeira parte, o apóstolo Paulo ensina que a igreja tem que desempenhar o seu papel. É função da igreja. É como o professor Danilo iniciou sua fala no início, dizendo que a igreja tem a responsabilidade, o missionário tem sua responsabilidade, mas o ideal é que a igreja, com os seus membros, com os irmãos, sustente não só o missionário, mas como a sua família, em 5 áreas da sua vida, como eu já disse aqui, né? Na área financeira, né? Na área da saúde, na área educacional, na área de alimentação e na área do transporte. Então são 5 áreas que a igreja tem que se planejar e saber que ela tem que dar o suporte. Não só o suporte, ela tem que manter o missionário. Isso aí. Vou fazer a leitura aqui do segundo subtópico, até para complementar o que o presbítero Salim nos trouxe. Contudo, o apóstolo Paulo ensinou à igreja de Corinto que contribuir para a obra missionária é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Hoje não é diferente, pois a oferta que oferecemos para o sustento missionário, o Senhor a recebe com alegria. Esse ato nos dá a certeza que Ele irá suprir todas as nossas necessidades. Assim, investir na obra missionária é a certeza de que estamos ajuntando tesouros no céu. Esse texto de 2 Coríntios, capítulo 9, versos de número 8, 6 ao 8, ele é um texto bem interessante e eu estava estudando ele em casa, fazendo algumas exegese nele, não exegese, não é o que você pensa do texto, mas é o que o texto de fato reverbera, ele fala, ele transmite. E no versículo 6 ele diz: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E quando a gente grifa a palavra semear, ou a palavra semeia, do grego espeiro, a palavra espeiro do grego significa e dá a ideia de espalhar, dá a ideia de semear, dá a ideia de disseminar, tá? Aquele que espalha, aquele que semeia, aquele que dissemina, tá? Ele tem que fazê-lo com alegria e a gente termina, a gente vai trazendo essa interpretação do texto sagrado. Isso é muito importante, professor Danilo. É bom até que os professores o façam, principalmente nesse texto de 2 Coríntios, porque a Bíblia fala ainda que cada um contribua. Veja o que diz, cada um contribua segundo, né? Segundo o katos do grego, que significa de acordo. Segundo, de acordo, tá? De acordo aquilo que propôs, a expressão propôs do grego é pro-airomai. Cada um proponha, cada um traga a proporção ou cada um apresente. Olha o que diz o texto, professor Danilo. Lá no grego dá a ideia de apresentar, trazer para fora daquilo que é seu. Trazer para fora daquilo que é seu. Trazer para si mesmo, escolher por si mesmo, antes de outro. Preferir, propor. Então essa é a exegese correta do texto. Cada um traga, cada um apresente daquilo que está por fora daquilo que é seu. Então, veja que a ideia que Paulo traz aqui é justamente que os irmãos tenham a consciência do seu dever como igreja, tá? E se a gente continuar, a gente vai continuar fazendo a exegese desse texto. E quando a gente vem aqui, ó, aí diz, no coração, não com tristeza. A gente vai para a expressão tristeza, ek, do grego, que significa justamente a apresentação da palavra dor, angústia. Mas a palavra que mais se aplica aqui no texto é ninguém traga, ninguém contribua por aborrecimento. Porque está sendo aborrecido por alguém, porque está sendo quase que coagido, né?
forçado. Você não é forçado. Não traga por força. Não traga porque alguém está lhe coagindo a isso. Não traga porque ninguém está lhe aborrecendo, lhe importunando. Traga porque você tem o seu papel como igreja. E o seu papel é dizimar, é ofertar. Porque, repito, eu digo isso sempre, Deus não tem necessidade alguma dos seus recursos financeiros. Muito pelo contrário, é Ele que lhe dá. E Ele lhe dá para que você entenda que a igreja terrena tem necessidade disso. O pastor que a preside precisa viver bem. O pastor que a preside precisa fazer a sua família viver bem. E também coleta esses recursos para enviar homens e mulheres de Deus para o campo missionário. E quem faz isso somos nós. E por fim, nós temos um outro exemplo disso. Vou até ler o texto aqui para o nosso querido presbítero Salim poder fazer um comentário em cima. Está aqui no nosso terceiro subtópico que diz: em Lucas 8, do verso 1 ao 3, um grupo de mulheres acompanhava o nosso Senhor e o serviam com seus bens, ou seja, sustentava financeiramente o ministério de Jesus e seus discípulos. Assim, a responsabilidade do financiamento para a expansão da mensagem do Reino de Deus é algo que podemos rastrear antes mesmo da origem histórica da igreja. Isso nos revela que, apesar da impossibilidade, a maioria dos cristãos fazer missões transcultural diretamente no campo, ela pode sustentar o ministério de um missionário e, a partir dessa resolução, garantir a execução da obra de missões transculturais. Portanto, atendemos para as palavras de Hudson Taylor, missionário inglês na China: a obra de Deus feita segundo a vontade de Deus jamais terá falta dos recursos de Deus. Veja que aqui entra uma outra questão muito interessante, professor presbítero Danilo, que é essa questão dessas mulheres colocarem os seus recursos financeiros à disposição do reino de Deus. E aos que dizem aí que Jesus não ganhou dinheiro, né? Ganhou sim, claro que ganhou. Tinham mulheres que agenciavam o seu ministério. A Bíblia vai dizer até aqui que Joana, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Então era alguém que tinha bastante recurso financeiro. Uma outra é Susana e muitas outras, as quais prestavam assistência. Assistência do grego diaconel. Diaconel, que vem da expressão de diácono, que é aquele que é assistência, aquele que assiste, aquele que dá assistência, que é dar um serviço, atendente, servir, atender, ministrar alguém, tá? Ser servido ou ministrar. Então veja que essas mulheres, elas serviam com o quê? Com as suas propriedades, com os seus recursos. Elas serviam o ministério de Jesus. Que a gente possa, professor Danilo, servir a Cristo, servir a Deus também com as nossas contribuições, também com as nossas ofertas. Porque não só se adora a Deus com glória e aleluia, se adora a Deus também servindo o seu reino com aquilo que nós temos de melhor, com os nossos recursos financeiros, com tudo aquilo que nós temos colocados aos pés de Cristo, sem usura, sem ganância e com alegria, sem forçação alguma. Tá? Então é isso. E para concluir, eu leio aqui a conclusão. Nossos dízimos e ofertas são a maneira de reconhecermos a soberania de Deus em nossa vida e a vontade divina a salvação dos perdidos da terra. Para que essa meta seja alcançada, Deus conta com cada um de seus filhos, com todos os seus dons e talentos. Deus conta com você para entrar no seleto grupo de mantenedores da obra missionária. O Senhor nosso Deus conta conosco para fazermos chegar Bíblias, literaturas e missionários aos povos que ainda não foram alcançados com a mensagem de vida eterna. Terminamos a nossa aula abençoada dizendo aos irmãos que a obra missionária se faz com os que vão, com os que oram e com os que dizimam, com os que contribuem, com os que dizimam, com os que ofertam. Não há nenhuma obra missionária e não pode se fazer nenhuma obra missionária se você não contribuir, se você não ofertar. Então, a partir de hoje, saiba que o reino de Deus conta com as suas contribuições para que mais povos possam ouvir a poderosa palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos.
Pedimos aos irmãos que mantenham-se orando pela obra missionária, pelo nosso professor Danilo, que teve um mal-estar por questão de... deve ter sido questão de pressão. Então, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Já agradeço e desejo um ótimo final de semana a todos. Deus em Cristo abençoe. Amém.